Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Eli Fernando, professor de História. Neste momento nós não podemos ter aulas presenciais como estamos acostumados, devido ao problema que estamos atravessando com o novo coronavírus, mas isso não impede que nós tenhamos um contato e aulas virtuais, como nós estamos fazendo agora. E pensando nisso, o sistema Elevo está disponibilizando esses vídeos para vocês. Eu estou elaborando esse vídeo. E nós vamos ter como primeira aula de hoje a Revolução Industrial do módulo 5. Lembrando que antes da paralisação nós já tínhamos estudado o módulo 5. Então estamos aproveitando esta oportunidade, esta primeira semana, para fazermos um resumo, uma revisão do módulo 5. Vamos para a aula então sobre Revolução Industrial. Nessa videoaula de hoje, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a definição da Revolução Industrial, origem, características e por que a Inglaterra foi a pioneira no processo de Revolução Industrial. Então, vamos para a aula. Muitos dos produtos que nós utilizamos no dia a dia são resultados de processos industriais, desde produtos simples até os mais elaborados. Tudo isso é resultado da Revolução Industrial, ou seja, nós estamos no século XXI. E temos uma grande quantidade de inovações tecnológicas e novas tecnologias estão surgindo a cada dia e parece que não há limite para as inovações tecnológicas. Quando isso teve origem? Quando começou isso? Começou com o processo da Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII na Inglaterra. Então, a partir de 1750 para cá, o sistema de produção industrial de tecnologia tem um salto gigantesco, como nós vamos ver nesta aula. Seguindo o texto, com a invenção das máquinas, ficou mais fácil e mais rápido produzir. Contudo, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi afetada, bem como o meio ambiente. Então vamos lá por parte. Revolução Industrial, o que ela promoveu? Ela proporcionou mais facilidade e mais rapidez no processo de produção de mercadorias. Só que isso tem consequência. Primeira coisa que nós vamos aprender agora. Progresso econômico, mas desenvolvimento tecnológico não é sinônimo ou resultado de progresso social. Às vezes, desenvolvimento econômico junto com desenvolvimento tecnológico resulta também no desenvolvimento social, mas não é o que vai ocorrer com a Revolução Industrial que nós estamos estudando. Então, a sociedade, a vida do trabalhador é afetada de início não de maneira positiva, não é positivo, e também vai afetar o meio ambiente, principalmente em busca de várias matérias-primas, vai afetar o meio ambiente e também principalmente na emissão de poluentes na queima de combustível, na queima de carvão, que vai ser uma das principais fontes de energia. Ok? Continuando. A Revolução Industrial foi a passagem da manufatura, máquinas manuais, à indústria mecânica, que gerou mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. Ou seja, uma marca da Revolução Industrial vai ser a produtividade. Produzir mais, melhor, em menos tempo. Certo? Então, vai ser abandonadas as manufaturas, as máquinas manuais, não havia nenhum tipo de energia a vapor, e também ela vai substituir o sistema de produção artesanal, por isso que ela vai ter um impacto social, né? E vai ter outros impactos também que nós vamos ver mais para frente, e também um impacto econômico, porque vai produzir muito mais mercadorias em menos tempo, e essas mercadorias vão custar mais barato, só que o dono da fábrica vai conseguir lucrar ainda mais. A Revolução Industrial nasceu na Inglaterra, na metade do século XVIII, ou seja, a partir de 1750, e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Muitos concordam que a Revolução Industrial só aconteceu na Inglaterra no século XVIII, 1750.
Os outros países participaram de um processo de industrialização que vai ocorrer aqui no século XIX, o que nós já vamos chamar de Segunda Revolução Industrial, que não é o objeto da nossa aula de hoje. Seguindo então. Bom, quais são as características da Revolução Industrial? Principalmente três: surgimento de fábricas, produção em série e trabalho assalariado. São as três principais características. Bom, com a Revolução Industrial vão surgir dois grupos novos, principalmente duas novas classes principais: os empresários e os operários. Quem eram os empresários? Os empresários serão conhecidos como os capitalistas, os donos do capital, do dinheiro, são os proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho, ou seja, eles são os donos, eles são os proprietários dos meios de produção de riqueza. Eles possuem aquilo que vai gerar as mercadorias, aquilo que vai produzir a riqueza, certo? Então são os proprietários dos meios de produção. Os operários, eles não são proprietários de nada não, mas vamos ver. Serão conhecidos nesse cenário como proletários, porque além da sua força de trabalho possuem os seus filhos, prole, ou trabalhadores assalariados, que possuem apenas sua força de trabalho e a vende aos empresários para produzir mercadorias em troca de salário. Então, o que esses operários possuem? A única coisa que eles possuem: eles não têm ferramentas, eles não têm prédio, eles não têm matéria-prima, eles não têm nada. A única coisa que eles possuem: força de trabalho, e essa força de trabalho, vamos ver que ela não é renovável, e eles vão trocar por um salário, que salário também vamos conversar daqui um pouquinho na frente no próximo vídeo. Bom, aqui nessa parte nós vamos ver por que a Inglaterra foi a primeira e a única a promover a Revolução Industrial. Então nós vamos ter alguns pontos, algumas características que fez ela sair na frente, e ela vai promover a Revolução Industrial e praticamente não vai ter nenhum país para concorrer praticamente por 100 anos. Vai ser um ótimo negócio. Vai abrir um negócio único, sem concorrência durante 100 anos. Então vamos ver os principais pontos. Primeiro, a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral, principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor em seu subsolo. Então, carvão mineral, uma fonte de energia, ela possuía bastante. Outra matéria-prima importante: os ingleses possuíam grandes reservas de minério de ferro, a principal matéria-prima utilizada nesse período. Essa primeira revolução industrial é conhecida como a Revolução do Ferro e do Carvão, as duas principais matérias-primas que a Inglaterra tinha bastante. Terceiro, a Inglaterra possuía mão de obra disponível em abundância, desde a lei de cercamentos, também favoreceu a Inglaterra. Vale ressaltar que havia uma massa de trabalhadores procurando emprego nas cidades inglesas no século XVIII. O que foi essa lei de cercamento? Havia muitas pessoas que trabalhavam no campo, na lavoura. A lavoura empregava várias pessoas. O que ocorreu? A lei de cercamentos deixou de ter lavoura e passou essas terras a serem destinadas para a criação de ovelhas, para a produção de lã da indústria têxtil. Então é a política de cercamento. Para criar animais precisa de bem menos trabalhadores do que a lavoura. Como a maioria das terras na Inglaterra são cercadas para a produção de lã, então muitas pessoas perdem o trabalho no campo e vão para a cidade. Então, mão de obra disponível. Outro fator: a burguesia inglesa tinha capital, dinheiro para financiar as fábricas, comprar matéria-prima e máquinas e contratar empregados. Então tinha uma burguesia muito próspera, com dinheiro e com visão empreendedora. Muito importante. O mercado consumidor inglês favoreceu esse pioneirismo que contribuiu fielmente. Ou seja, a Inglaterra tinha colônias, vai passar a ter colônias. Tinha áreas de influência na América, ainda tinha a Inglaterra como colônia, depois vai ter colônias na África, na Ásia, na Oceania. Então ela vai ter um mercado consumidor muito grande que vai favorecer essa venda de mercadorias. Bom, as máquinas. O primeiro ramo industrial a utilizar máquinas foi a área de fiação e tecelagem de algodão, principalmente para a indústria têxtil,
o algodão era relativamente barato, vinha dos Estados Unidos e do Oriente, principalmente quando os Estados Unidos ainda era colônia da Inglaterra, certo? E também vinha de regiões da Índia, também vinham ali o algodão, tá? Então a primeira que vai se desenvolver é a indústria têxtil. Bom, sobre o desenvolvimento tecnológico, nós vamos ter o desenvolvimento de transportes e máquinas, né? Máquinas velozes, aqui nós temos a locomotiva, barcos a vapor, então o transporte vai se tornar mais rápido, mais eficaz. Segundo ponto tecnológico, substituição do homem pela máquina, gerando milhares de desempregados. Apesar de você ter operários nas fábricas, mas as máquinas vão ainda gerar um grande desemprego, porque neste momento aqui o homem ele vai se tornar uma extensão da máquina, uma peça da máquina. Ele não é a parte mais importante, na verdade ele é a parte menos importante, né? Vai ocorrer queda nos preços das mercadorias, o que acelerou o ritmo de produção. É aquilo que é a produtividade que eu falei no início. Vai produzir mais, vai produzir melhor, em menos tempo, o que vai gerar também mercadorias mais baratas, mas que vão dar lucros maiores também, tá? Os tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados, né, naquele desenvolvimento da indústria têxtil. Havia uma grande aceitação desse produto nas colônias, né, questão de vestuário e para as outras utilidades domésticas, e não havia leis que impedissem o progresso dessa área industrial. Ou seja, com relação ao incentivo industrial, na Inglaterra, os industriais, os burgueses, encontraram total liberdade para promover e desenvolver os seus empreendimentos. Eles não encontraram nenhuma barreira política, econômica, tecnológica e até de matérias-primas. Todas as portas se abriram para eles, até a questão social que nós vamos ver no próximo vídeo. Tá? Continuando, os capitalistas nesse período estimulavam financeiramente os inventores para que superasse a forma antiga de tecer e fiar. Então havia também, como hoje muitas empresas fazem, investir em cientistas, investir em novas tecnologias, naquele período já tinha essa iniciativa de investir, né? E, né, o que vai gerar, né, novas ferramentas, novas máquinas e um progresso de tecnologia, certo? Tá? Bom, nós finalizamos essa primeira aula de hoje, né, explicando o que foi a Revolução Industrial no seu processo inicial. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês, e nas próximas dúvidas nós nos encontraremos no portal. Certo, gente? Um abraço a todos, bons estudos.